Que noite de Copa do Brasil! Tivemos Vasco, São Paulo, Atlético Paranaense e CSA classificados para as oitavas de finais. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e a gente precisa falar sobre essas classificações, especialmente a do Vasco e a do CSA. São Paulo passou tranquilamente, o Náutico já tinha vencido em São Paulo, Atlético Paranaense também passou, mas a emoção ficou por conta de Vasco e Grêmio, especialmente do Grêmio. No jogo do Vasco, o Vasco fez 1-0. Era um jogo que aparentemente após o Vasco fazer 1-0, parecia que assim, já estava definido. Eis que acontece um lance que, cara, foi simplesmente assim, cara, absoluto cinema. Absoluto cinema. Lloyd, jogador do Vasco, é chamado por Fernando Diniz para instruções. Ele simplesmente ignora o Diniz. E no lance seguinte, ele quase faz um golaço. O goleiro defendeu. Após fazer quase esse golaço, o que ele faz? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Simplesmente ele mete aqui, ó, meteu a mão assim, ó, o Diniz, falando aquela coisa assim: "E agora, preciso mesmo ir aí? Preciso mesmo ir?" Só que aí o jogo nesse momento estava 1-0 ainda para o Vasco. Tava 1-0 para o Vasco. No último minuto de jogo, o Operário empata. E como já tinha empatado em Ponta Grossa, o jogo vai para os pênaltis. E o Vasco sai na frente, aí o jogador do Vasco perde o pênalti, e aí vai ali para cobranças alternadas. Eis que no nono pênalti, quem vai bater o pênalti? Lloyd. E marca. E na cobrança seguinte do Operário, Léo Jardim, que pegou 3 pênaltis, acaba virando o herói da classificação do Vasco. Então, assim, foi, cara, assim, o jogo foi bem joguinho assim, obviamente que valeu pelos pênaltis, mas valeu especialmente por esse homem aqui, Lloyd, que o cara ele simplesmente ignorou o Diniz. Sério, ignorou o Diniz, assim, sabe? E ainda meteu uma mãozinha na orelha pro Diniz, cara. Olha, foi, tipo, absoluto cinema a cena, assim, tal. Ainda mais porque assim, se o Vasco, eu acho. Imagina se o Vasco é eliminado com uma cobrança errada de pênalti desse homem. Meu Deus do céu, ia assim, o mundo ia cair nas costas dele. Sorte que ele acabou metendo gol, então o Vasco acabou avançando e o Vasco tá classificado, mas assim, o Vasco ontem não jogou muito bem não, tá? E aí a gente vai para o segundo jogo da noite, que esse foi emocionante. Esse foi emocionante por vários motivos, né? Então jogou Grêmio e CSA. Primeiro jogo foi 3-2 para o CSA em Alagoas. E o Grêmio precisava pelo menos vencer por 1-0 para levar a decisão para os pênaltis. Eis que num dos últimos lances ali no finalzinho do jogo, há uma bola ali dividida num escanteio tudo, que o Grêmio acaba fazendo gol. Eu não posso colocar aqui o lance, até por conta de direitos, tudo. Já tive problemas aqui no YouTube por conta disso. E aí o Grêmio acaba empatando o jogo ali num bate-rebate e tal. Porém, o juiz anula o gol. Ele anula o gol. E quando ele anula o gol, ele fala que foi uma falta no Kahneman. Eu vi o lance, revi o lance várias vezes até durante o jogo, e para mim não foi absolutamente nada do Kahneman. Nada. Absolutamente, assim, não foi nada. Tanto é que eu vou até ver aqui se eu consigo pegar aqui para vocês o lance para vocês verem, porque assim, para mim não foi assim zero, de verdade, zero, zero, zero mesmo, assim, sabe? E aí ele acaba anulando o gol e dá uma confusão generalizada, porque assim, os torcedores, os jogadores do Grêmio ficam revoltados, tudo tal, não sei o quê. E
E ele acaba até expulsando os jogadores do Grêmio. E, putz, e resumo da ópera: o jogo acaba 0-0, ok? E o Grêmio é eliminado. O Grêmio é eliminado na Arena do Grêmio. E aí a gente precisa falar de duas coisas, ok? Uma coisa: o Grêmio joga muito mal. O Grêmio hoje, talvez, da Série A, olha, ali junto com o Sport, com o Santos, tem um dos piores futebol do futebol brasileiro. Sério, assim, o futebol do Grêmio é horroroso. É tão horroroso que o Grêmio tem uma vitória em 9 jogos no comando do Mano Menezes. A única vitória contra o Santos. Parabéns, Santos. Parabéns aos envolvidos. Mas não estamos aqui para falar de Santos, vamos falar de Grêmio. E assim, é um futebol pobre, um futebol que não cria, um futebol assim muito ruim do Grêmio, mas muito ruim mesmo, assim, sabe? E o Grêmio, ele foi desclassificado, lógico, teve essa questão da arbitragem, teve, mas eu acho que muito mais do que a questão da arbitragem é a incompetência do Grêmio. O Grêmio foi um time extremamente incompetente contra o CSA nos 2 jogos. Tomou 3 gols lá, fez 2, foi 3-2, e na Arena, assim, só teve esse gol que foi negócio. Eu vou até colocar aqui o lance para vocês verem super rápido aqui, ó. Então o lance é esse aqui, ó. Quando você olha nessa visão aqui, realmente parece que o Kahneman fez, mas o Kahneman não fez absolutamente nada. Nada, nada, nada. Assim, para mim, foi um lance de jogo ali que até quando você olha melhor o lance, parece que o próprio jogador do CSA empurra o companheiro de equipe, assim, sabe? Então, assim, para mim não foi absolutamente nada. E o Grêmio acaba sendo eliminado com um futebol horroroso. Mas o que aconteceu depois do jogo que foi mais engraçado. Foi mais engraçado, ok? O jogador Pavon do Grêmio, vou até colocar a foto dele aqui. Quando acaba o jogo, ele vai para cima do árbitro, do Cadançan. E aí, aqui, ó, o Pavon. Esse aqui é o Pavon. Ele vai para cima do árbitro e ele tenta cuspir no árbitro, ok? Ele tenta cuspir no árbitro. Porém, olha o que acontece. Aqui eu vou mostrar para vocês o que aconteceu quando ele tenta cuspir no árbitro, ok? Então, assim, são coisas que de verdade literalmente só acontece no futebol brasileiro. Cara, assim, o que eu dei de risada com esse vídeo é uma barbaridade. Então, aqui. Cara, se não fosse o Carlinhos, hoje nós estávamos ferrados, viu? E olha, o presidente lamentou, hein, Thiago? Ele lamentou a situação. Oi. Diogo, o Pavão foi pro G-Crim porque foi cuspir no árbitro e cuspiu no policial. Simplesmente o futebol porto-alegrense. Então, assim, o Pavon, ele foi preso, foi levado lá para uma delegacia especial, não lembro o nome aqui. Deixa eu até pegar aqui certinho uma delegacia especial, porque ele foi tentar cuspir no árbitro, porém acabou pegando em um policial. E aí ele foi levado para essa delegacia, né? Deixa eu pegar aqui até o nome para falar certinho para vocês aqui, que é a delegacia aqui, ó, para o Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Por quê? Porque ele acabou cuspindo no policial, e aí aquela coisa entra, acho que naquela coisa de desacato, não sei muito bem como que funciona, e ele acabou sendo detido por conta disso. Então, assim, o Grêmio, ele não consegue marcar gol, ele tá eliminado, e nem cuspe o Grêmio consegue, acertar. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Vou falar um negócio muito sério pra vocês sobre o Grêmio. Ou o Grêmio contrata na próxima janela, e não é 1, 2 jogadores, não. O Grêmio precisa de vários jogadores. Ou o Grêmio, assim, é um time candidatíssimo a cair para a Série B esse ano. Porque o problema do Grêmio é o que eu falo, assim, às vezes a gente tem que analisar resultado e desempenho. O Grêmio não tá tendo resultado, ok? Tanto é que tá na zona de rebaixamento do Brasileirão e tá eliminado da Copa do Brasil. Mas assim,
o desempenho do Grêmio é uma coisa horrorosa. E além disso, e aí eu tenho que ser justo, pode ser justo com as coisas, o Grêmio talvez, em 2025, é o time mais prejudicado no futebol brasileiro. É o time mais prejudicado no futebol brasileiro. Então, assim, obviamente que assim, isso não justifica as más atuações, mas assim, o Grêmio já foi prejudicado em vários jogos nesse ano, tá? Mas assim, precisa jogar mais bola. O Grêmio não joga absolutamente nada. É um time horroroso, um time que não cria, um time que, assim, os jogadores também. Nossa senhora, esse Pavão horroroso, o Bright White, meu Deus do céu, cara, assim. Olha, assim, começou bem e tal, quando chegou no Grêmio, mas esse 2025 tem sido, cara, horroroso do Bright White, mas horroroso. Então, assim, o Grêmio que põe as suas barbas de molho, não sei se o cara para comandar o Grêmio esse ano, o melhor cara é o Fernando Diniz, é ótimo, é o Mano Menezes, porque assim, eu não vi nenhuma evolução no Grêmio. Talvez assim, tá levando menos gols do que levava com o. Puta merda, com Quinteiros. Mas assim, ainda tá bem longe. Ainda tá bem longe de apresentar um futebol, no mínimo, competitivo e agradável para você ver. O Grêmio ele não compete. Ele joga muito mal. Então, o Grêmio que não se cuide que vai cair para a Série B. O Grêmio que não se cuide vai cair para a Série B. Ou contrata, ou qualifica o elenco, ou talvez até mude de técnico, ou tem grande chance de disputar a Série B em 2026. Então, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Obrigado mais uma vez, o canal tá voando e sou muito grato a vocês.